Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro episódio do nosso Interacast, o videocast dos Colégios Interativas. Eu sou o professor Marcelo Gomides, vice-diretor das unidades de Curitiba e Santa Cândida. E hoje vamos trazer um tema mais que especial, as Olimpíadas Científicas, na qual os Colégios Interativos se orgulham muito de participar. Comigo hoje nessa jornada, uma pessoa bem especial, o professor Walter, que é o professor responsável em conduzir o processo das Olimpíadas a partir de agora nos colégios Interativa. Olá, professor Walter, tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Agradeço a oportunidade de poder participar, fazer parte da equipe, né? E juntos caminharmos aqui para cada vez mais a gente possa desenvolver nesses nossos alunos, nos nossos filhos, né? Esse espírito olímpico, né? Que a gente possa cada vez mais estar próximo dele e das universidades também, né? Que agora a gente está podendo Sim. ingressar nas universidades através das Olimpíadas. Muito bacana. É um tema muito oportuno. A gente está no início do ano, uma série de Olimpíadas que a gente tem ao longo do ano. Eu acho que é um trabalho, é um serviço de prestação para os pais, né, de utilidade pública, para explicar para toda a nossa comunidade educativa e alunos como funciona, né, as Olimpíadas em geral e como os colégios interativos participarão, né? Então, ninguém melhor do que o professor Walter para poder trazer para nós, né, toda essa dinâmica de como que vai acontecer durante o ano de 2025. Tem muita coisa a ser falada, a gente vai procurar ser muito dinâmico, né, e bem assertivo e bem didático, né, como o professor Walter para poder explicar para as famílias. Lembrando, o professor Walter é nosso professor de física do nono ano em diante, nono ano e ensino médio, e está à frente aí, né, das aulas olímpicas, né, que faz todo sentido para a escola, né. Vamos fazer uma retomada aqui, pessoal. No ano de 2024, o Colégio Interativo, nós tivemos quase 50 alunos olímpicos que participaram aí entre 6 e 8 Olimpíadas ao longo do ano e foram medalhistas ou receberam honra ao mérito. Esse ano de 25, somado aí à experiência que o colégio tem e a expertise que o professor Walter traz, a gente quer avançar nesse número de participações. Sr. Walter, fala um pouco disso aí para nós, num contexto geral, a gente ampliando essa participação nas Olimpíadas. É, Logo quando as Olimpíadas tiveram início, era muito assim para a área de exatas, a área de naturezas. Então a grande maioria das Olimpíadas era de quê? De física, de matemática e de química. Então você acaba por limitar os alunos a participarem dessas competições. Hoje em dia não, nós temos uma grande variedade de Olimpíadas que abrangem a história, a geografia, a literatura, agora também recentemente a filosofia. Então a gente vai trazer todas elas para agregar, para a gente alcançar tanto os alunos que gostam das ciências exatas, de matemática, física e química, mas também aqueles que se destacam na biologia, se destacam na literatura, na língua portuguesa. Então a gente também vai dar ênfase para isso, para que todos possam participar. Lembrando que a Olimpíada ela tem por objetivo fazer com que o aluno ele desenvolva mais habilidades. Eu sempre digo que as Olimpíadas nos permitem desenvolver a habilidade de resolver questões usando vários métodos. Geralmente a gente ensina um único método de resolução na Olimpíada, aliás, na sala de aula, mas na Olimpíada não. Às vezes você tem que buscar outros métodos. Então essa habilidade ela é desenvolvida, a gente trabalha com ela em sala de aula também, isso ajuda. E claro, o nível da prova, uma prova a nível nacional, uma prova que é feita por instituições de renome. O que foi que aconteceu? A USP, a Universidade de São Paulo, acabou agregando vagas às suas, vamos dizer assim, aos seus cursos. Né? Esse ano foram o quê? 219 vagas que a USP disponibilizou somente para alunos de Olimpíadas. E a gente espera que, como a USP é a pioneira nisso, isso seja adotado também para as outras universidades, inclusive a nossa, para que a nossa Universidade Federal ela consiga também disponibilizar vagas em todos os cursos. Então, querendo ou não, é uma outra oportunidade, além do desenvolvimento do aluno, para ele poder crescer intelectualmente dentro da área dele, fazer aquilo que ele gosta, ele ainda tem a oportunidade, a chance, além do Enem, de ingressar na universidade utilizando as notas da Olimpíada, as medalhas, como nós chamamos. Então, isso vem agregar muito. E as Olimpíadas, hoje, elas são feitas com os alunos desde o Fundamental 1 até os alunos do médio, a todas as séries do ensino médio. Então, a gente tem esse objetivo principal, agregar
tudo isso, a ideia, Uhum. né, primorosa da interativa, juntamente com um pouco de experiência que eu tenho, a gente soma tudo isso e vai agregando aos alunos para que eles desenvolvam cada vez mais. Bacana. E uma novidade muito interessante, né, professor Walter? Vamos retomar isso com os pais, então. O ano passado a gente focou muito na área da matemática, né? Então, Sim. traz uma palhinha para nós aí. Hoje, esse ano de 25, a gente vai ter mais áreas do conhecimento e mais componentes para poder fazermos Olimpíadas, né, professor? Sim, neste exato momento a escola está fazendo, hoje, dia 14, Olha que né? bacana. Ela está fazendo a Olimpíada Brasileira de Biologia. Ela é constituída em duas etapas. A primeira etapa já está sendo feita aqui, como outras Olimpíadas também, que são com várias etapas. Mas olha só, a biologia, que antes ninguém não pensava que poderia ter uma Olimpíada de Biologia, mas hoje tem. Então a gente vai sim buscar todas essas áreas para atender a demanda de todos os alunos, né? Tem até de redação, a gente quer fazer a Olimpíada de redação. Agora, é importante saber que tem Olimpíadas que ela é dividida em várias fases. Por exemplo, a Canguru é fase única, uma única etapa. Todos os alunos já estão inscritos. Eu estou responsável em inscrever a escola em todas as Olimpíadas e também os alunos. Eu tenho acesso aos dados, eu escrevo, todos eles estão todos inscritos. E tem Olimpíadas que não. Eu vou ter que chamar os alunos, chamar os pais e a gente vai fazer uma inscrição individual. Mas tudo isso será comunicado com uma prévia antecedência. Então, tem Olimpíadas que é fase única e tem outras que não. A Olimpíada de Física, que é a mais famosa nisso. A primeira etapa na escola, segunda etapa na escola e a terceira etapa é na Universidade Federal, que é uma etapa experimental. O aluno vai chegar no laboratório de física da Universidade Federal, ele vai ficar diante de um experimento, vai ser feito o experimento, ele vai fazer as anotações e, mediante aquilo, vai resolver a prova. É um outro nível. E a Olimpíada Brasileira de Física é a que capacita o aluno para ele poder participar da Olimpíada Internacional de Física. Lembrando que uma prova dessa a nível nacional é uma prova que agrega ao seu currículo. Eu também gosto muito de falar isso. Então, um aluno que vai fazer high school em outro país, Uhum. quando ele vai apresentar o currículo dele, se ele leva no currículo medalhistas, eu tirei medalha de ouro, eu tirei medalha de prata em tal Olimpíada, Olimpíada que tem renome nacional, tudo isso é acolhido lá na instituição de ensino superior Uhum. ou então o high school de outro país. Uhum. Eles querem isso. Fora as Olimpíadas internacionais que também oferecem vagas em outros países, nas universidades de lá. Então é algo que as escolas hoje estão despertando, é um leque que está abrindo mesmo, né? E que bom que a escola interativa está à frente disso aí, ela está buscando cada vez mais a excelência no seu trabalho, buscando cada vez mais a excelência para o aluno. Então isso vai ser fabuloso, né? Ter essas ferramentas aí. Então cada Olimpíada tem a sua Sim, particularidade e a gente vai com certeza. trabalhando conforme Uhum. vai chegando as inscrições, né? Que é por período, né? Abre inscrição, a gente vai lá e faz a inscrição, depois vem a outra, a gente vai dosando. Ao longo do ano, eu pretendo oferecer 14 Olimpíadas ao longo do ano. Ao todo, são 85 ou 87 Olimpíadas. Mas a gente vai buscando aos pouquinhos para ter excelência em cada uma. Sim, Vamos criar nome em cada uma delas e vamos ampliando. É um legal. trabalho que a gente vai desenvolvendo. Bacana. O Colégio Interativo, professor Walter, a gente tem um ensino de excelência e a gente busca alta performance, e sobretudo no ensino médio, quando o aluno é a porta de saída, né? Acho que é importante dosar também com esse calendário vasto de Olimpíadas, com o ritmo de estudo diário também do aluno, né, Sim. professor Walter? Você que já é muito experiente em Olimpíadas, como que você trabalha mais ou menos esse calendário que eu vejo que é bem extenso, né? São Uhum. diversas Olimpíadas, com o calendário escolar que o aluno já tem aliado a um sistema de ensino que a gente tem que é bem forte. Os alunos do ensino médio, o ensino exige mais dele. Então, para a gente também não sobrecarregar, eu não tenho intenção de trazer 80 Olimpíadas, né? Senão os alunos vão só fazer isso. Mas a gente tenta buscar as Olimpíadas que vão agregar o estudo dele para uma prova, por exemplo, do Enem. Então a gente vai sim colocar eles para fazer a Olimpíada de Física, que é uma prova muito boa, e claro, os professores elaboradores de física também são do Enem. Então é interessante esse tipo de prova. É como se fosse um simulado para eles.
um simulado extra, sendo que somente de física, somente de biologia, somente de matemática. Então, se for feita a dosagem correta, a gente vê as Olimpíadas como um incremento, uma melhoria para a capacidade dele de fazer uma prova depois melhor, né? Então, eu vejo também muito, né, nessa parte. Não sobrecarregar Uhum. e fazer um ajuste correto com eles. Aí fica tudo certo, aí fica Ah, muito bacana isso. eu não tenho dúvida disso. Professor Walter, então os pais da Interativa, eles não precisam se preocupar com as inscrições, né? Porque a gente também tem pais muito ativos que vão acompanhando, né? Sim, Nós vivemos isso ano passado, né? Então os pais perguntavam, e tal Olimpíada? Então, queria que você passasse essa mensagem de tranquilidade aí. sim. A escola já cadastrou a Olimpíada Brasileira de Biologia, que é essa que está ocorrendo Sim. hoje, já está cadastrado a Canguru também, já está cadastrada a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, e as outras, conforme forem abrindo as inscrições, eu vou cadastrando, né? Então, para ficar despreocupado com relação a isso, somente as Olimpíadas que são individualizadas, como por exemplo a Olimpíada de Literatura, que aí o que é que nós vamos fazer? A escola vai fazer um levantamento do número de alunos que querem fazer, aí a gente vai conseguir juntar, por exemplo, 50 alunos querem fazer. Então, em vez deles pagarem individualmente, aí eles pagam como um coletivo, que inclusive sai muito mais em conta. É como se a inscrição fosse R$ 30, sai por 10, 12, no máximo R$ 15. Então fica melhor fazer assim, o grupo. Uhum. Aí pronto, aí já também ajuda. Mas tudo isso vai ser orientado conforme vai chegando o período, porque ainda não abriram algumas inscrições. Tem provas que vão correr somente em novembro, outras em outubro. Então agora eu não tenho como fazer inscrição, não Uhum. tenho como precisar uma data exata. Mas a gente está sempre de olho, está sempre atento. E os calendários que já estão prontos, a gente também pode disponibilizar para os pais, para eles ficarem tranquilizados, né, com relação a isso. Legal. Sr. Walter, fala um pouco dos conteúdos, a abordagem das provas. Eles estão em consonância com o que o aluno está estudando? São conteúdos dos anos anteriores? Explique isso um pouco para os pais. Tá, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Biologia é uma única prova para o ensino médio todo, primeira série, segunda e terceira série. Então, o que que acontece? Ah, mas o aluno do terceiro ano ele pode ser privilegiado porque ele já viu o número de questões. É tudo feito por peso, isso aí Uhum. ninguém pode se preocupar que não vai tirar a vaga de ninguém por causa disso. Mas geralmente é assim, os conteúdos eles estão de acordo com o conteúdo que o aluno está vendo em sala de aula. Agora, claro, quem elabora Olimpíadas, o que é que eu percebo que eles fazem? Às vezes eles colocam uma questão que exige um pouquinho mais do aluno, que vai chamar a atenção dele, para quando ele terminar a prova ele dizer, poxa, eu preciso pesquisar alguma coisa sobre isso. Eu quero aprofundar nisso. Então, a própria prova, ela não é apenas uma prova com intuito avaliativo. Ela também é uma prova que vai contribuir para o seu conhecimento. É uma coisa também que eu digo: se você pegar uma prova de uma Olimpíada e você não resolver a prova, você apenas lê a prova, quando você terminar de ler, você vai ter um conhecimento a mais do que você tinha antes de ler. Porque a prova não é só avaliativa, ela também é informativa. Isso é legal também. Então, tudo isso vai agregando valores ao conhecimento do aluno. Então, é sempre uma contribuição. Então, tem sim questões que estão bem alinhadas, tudo certo, a grande maioria, mas propositalmente, que eu acho legal, Uhum. tem aquelas questões que vão desafiar o aluno, Uhum. que ele vai pegar as experiências dele do cotidiano, vai poder usar, vai poder aplicar e vai melhorar isso, vai aprofundar também. É Uhum. muito legal essa instigação que eles fazem com relação a isso. Professor Walter, enquanto você vai falando, vai trazendo aí o seu conhecimento, né? Super válido, a gente vai aprendendo também, né? Como conhecedor de Olimpíada e com bastante experiência, o que você mais percebe ao longo dos anos que vai se passando, desses alunos que vão se habituando a fazer Olimpíadas? Os ganhos, assim, práticos no dia a dia na escola. O que você mais tem observado ao Sim. longo dos anos? A participação da Olimpíada, ela faz com que o aluno desenvolva aquele instinto natural de poder, por exemplo, vou lhe dar uma situação, Uhum. conciliar o estudo com o lazer. Então, às vezes, muitos jovens têm dificuldades com relação a isso. Uhum. Ah, ele quer mais lazer do que estudo, Sim. Uhum. né? Então, as Olimpíadas, elas fazem com que você
comece a perceber que existe a necessidade de você trabalhar sempre um determinado horário diário, até mesmo para suprir a necessidade da escola. Então isso é legal, é você desenvolver essas habilidades, é conciliar estudo, lazer, família. Então você vai dosando e estimula muito também o aluno ser autodidata também, ele estudar, também buscar. Isso é muito legal. Ela vai sempre contribuindo. O fato de você estar participando de uma competição, naturalmente isso vai fazer com que você queira se esforçar mais, né? Às vezes, querendo ou não, tem um pouco de rivalidade, né? Uma rivalidade saudável entre os alunos, né? De querer estudar mais, de querer se esforçar mais. Então, tudo isso vai contribuindo. Eu também gosto de dizer que as Olimpíadas não é só para falar das medalhas. Não, é um desenvolvimento também do aluno, é um aprendizado para ele, né? Para ele ver como funcionam as coisas, para ele saber lidar com o tempo dele, Sim, para ter, não, a escola, o estudo. Então, isso é muito legal, né? Ele desenvolver essas habilidades, desenvolver tudo isso ao longo do seu período letivo na escola, e depois ele carrega isso para a vida dele. Que eu creio que o principal objetivo da escola não é somente ensinar a matemática, a física, a química, uhum, mas dar o exemplo sim, mesmo do cidadão com mesmo, certeza. da vida que ele tem que seguir. Então, a gente contribui também dessa maneira. As Olimpíadas também vão desenvolvendo dessa forma. É assim que a gente trabalha e vê que Sim, acontece. Essa melhoria, ela é significativa. O aluno vê que ele consegue, que ele é capaz e que ele pode. Porque às vezes é difícil você colocar diante de um jovem uma situação e ele dizer: "Ah, eu não vou conseguir", né? Não, mas tenta, vamos lá. Vamos fazer, bora tentar essa fase aqui, vamos fazer de repente, né? A gente motiva. Ah, mas eu não quero fazer. Não, vamos tentar, é legal, vai ser legal. Como eu passei ainda há pouco lá na sala, né? Aí os alunos, professor, eu tenho que fazer a prova? Tem, bora fazer. Aí quando eu cheguei agora, professor, a prova tá legal e tal. Pois é, então pronto, vamos desenvolver. A gente motiva. Isso é legal para eles irem crescendo intelectualmente e tendo esse caminho, desenvolvendo essa habilidade do estudo mesmo dele. A gente vê muito bacana. dessa forma. Sr. Walter, vamos falar um pouco dessa prova de hoje, né, da Olimpíada de Biologia. Qual público que está fazendo, quais alunos estão fazendo e se tem alguma questão de prazo já, de próximas fases, como que Sim. funciona? Hoje, os alunos que estão fazendo são os alunos do ensino médio, primeira Uhum, série, segunda série, terceira série do médio. uhum, Esta é uma prova somente para o ensino médio. uhum, Então, assim, a primeira fase ocorre hoje dia 14. uhum, Eu vou corrigir as provas mediante a saída do gabarito oficial. Eu faço a correção das provas na semana que vem. Aí, com isso, eu mesmo mando as notas, eles fazem uma média e depois o que é que eles vão fazer com isso? Lançar o ponto de corte. Esse ponto de corte vai me dizer os alunos que vão para a segunda fase ou não. Vamos supor uma prova de 25 questões. Quando eles fizeram todas as notas, vamos dizer que a nota média deu 10 questões. uhum. Todos os alunos que acertaram de 10 questões para frente vão passar para a segunda fase. Então, eles vão determinando o prazo. Geralmente, professor, dá 30 dias, 40 dias de uma fase para outra, que é para dar tempo de organizar, fazer todas as coisas. Agora, a Canguru, fase única. A Olimpíada Brasileira de Física, são 3 fases. Então, se eu não me engano, é agosto a primeira, a outra em outubro e a outra em dezembro. Então são períodos que Uhum. vão sendo colocados, que é para poder dar tempo, a logística, né, que é uma prova a nível nacional, Sim, para coletar todas as notas e também dar tempo para a gente corrigir. com Então, certeza. é essa mais ou menos a logística que é utilizada por eles para poder Uhum. fazer isso. Sr. Walter, vamos falar um pouco de um calendário mais próximo da gente. Quais são os próximos passos em termos de Olimpíadas? Vamos pegar o cenário aí até junho, mais ou menos. O que Isso. a gente tem no radar, olhando para a interativa, que a Uhum. gente tem aí que nos aguarda? Tá, então nós temos a Olimpíada Brasileira de Biologia hoje, aí a próxima a Canguru, depois nós temos a OBMEP, depois nós temos a Olimpíada de Ciências, a Nacional de Ciências, que eu acho que em abril eles já vão abrir a inscrição, ainda não abriram a inscrição. Uhum. Aí deixa eu ver mais, nós temos também a de foguete, a Olimpíada, a mostra, né, de foguete, muito boa essa daí, que abrange todas as turmas, os alunos adoram fazer, porque é uma Olimpíada prática, o aluno vai construir,
vai filmar o lançamento e aquele que tiver maior alcance, a gente vai fazer a medida, eles vão ganhando medalhas. Aí tem quem mais? A Olimpíada Brasileira de Astronomia também. Então, em termos de matrícula, basicamente essas aí, né, que nós temos assim logo, olhando diretamente. Mas eu ainda tenho que ver mais aprofundadamente Uhum. o calendário, que eu estou esperando eles lançarem os Sim, períodos. Mas basicamente são essas. As principais logo, a Canguru e a OBMAP. Essas aí são as principais sim. logo, que são as de... A Canguru, ela é internacional. Uhum. Inclusive, ela tem a opção de vir a prova em inglês. Né? Ela tem essa opção. Então, também é uma prova que qualifica o aluno para ele poder fazer outras Olimpíadas fora também. A OBMEP também, de renome, aceita em várias universidades, também a nota dela é muito bom. Então essas são as primeiras, a Canguru, a OBMEP. Aí na sequência de ciências, aí eu vou ver como é que vai ficar de astronomia, a de física é só para o outro semestre. Mas seriam essas aí basicamente as primeiras. Que interessante, professor. Professor, vamos falar um pouco do formato da prova, né? Eu queria que você explicasse um pouco para os pais. Eu percebo que a gente tem formatos online, né? Uhum. Impresso e formatos também práticos, como que você disse, que é a de física que faz, Sim, acho que um experimento na é um própria experimento. universidade, né? Perfeito. Calibre para nós um pouco o quantitativo, se é mais impresso, se é mais online. Sim. Hoje, as Olimpíadas que nós temos, a maioria são impressas, Uhum, né, para o aluno ter aquele contato. Mas tem Olimpíadas, por exemplo, a Canguru ela oferece tanto a opção online como a opção impressa. Mas a gente geralmente opta pela opção sim, impressa. É sim. muito mais legal, é assim, Uhum. aquele calor, né, da Olimpíada, Cria o todo mundo, clima, né, aquele clima, também. todo mundo junto ali, é muito legal isso aí, né? Mas, por exemplo, a Matific de matemática é uma Olimpíada que ela é totalmente online, né? Então o aluno ele vai ter um período para ele poder começar a fazer a prova. Então, eles geralmente dão 8 dias, dão 7 dias, uma semana, vamos dizer assim, que fica o portal aberto para eles poderem fazer. Faz de casa. Tem Olimpíadas, por exemplo, que todo dia você faz um pouquinho, é como se fosse um joguinho, um Roblox aí da vida, que você faz todo dia uma tarefa, todo dia uma tarefa, e no final você vai somar aquilo ali e vai lhe dar uma Uhum, nota. Mas a grande maioria é feita de maneira impressa mesmo, aquele uhum. padrão tradicional. É bem interessante. Agora, depois da pandemia, muitas transformaram com essa opção. Né? Hoje você pode escolher. Você pode fazer a maioria das Olimpíadas, se você quiser, online. Mas, como a gente falou anteriormente, é bom Uhum. ter esse clima, ter Sim, esse momento com eles sim. juntos ali. Professor Walter, e o Colégio Interativa, desde o ano passado, a gente tem uma carga horária específica para a Olimpíada, né? Então, para deixar claro para os pais que a gente vai ter uma preparação para esses alunos, né, professor Walter? Queria que você falasse um pouco disso, né? Que algumas Olimpíadas específicas e com essa relevância, e na medida que os alunos vão passando de fase, a Sim, gente vai apertando o funil, obviamente a gente vai ter um preparo na escola para isso, né, sim. professor? Então, por exemplo, tem Olimpíadas que o aluno não há assim, uma necessidade obrigatória dele ter que fazer uma preparação para ela. Por quê? Porque é o conteúdo que ele está vendo diretamente lá na sala de aula, é uma coisa que vai Já está no dia a acompanhando dia, ali. né? É. Agora, outras Olimpíadas, como a OBMEP de matemática, que a gente vê que é uma competição muito grande, é importante a gente dar um reforço. A própria Canguru também. Então, a partir da semana que vem, a gente já vai disponibilizar horários para que os alunos venham para poder fazer essas aulas aqui com a gente, para dar um reforço. Né? E outras Olimpíadas, nem tanto. É algo mais ligado ao conteúdo diretamente do cotidiano, que ele está assistindo em sala, tudo bem. Mas a gente quer reforçar essas Olimpíadas de maior renome, a de física, a de astronomia, a de matemática, né? Todas essas a gente quer reforçar bem para poder ter esse acompanhamento. Porque são Olimpíadas que, poxa, o aluno pode ter ótimos benefícios com ela no futuro. Então a gente quer deixar isso bem intensificado mesmo. Uhum. Mas é Legal. isso. Professor Walter, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, muito interessante. A gente trouxe aqui alguns esclarecimentos, né? Conhecimento também acerca das Olimpíadas. E eu queria que você, para finalizar a sua fala, professor Walter, que você falasse um pouco para os pais, né, e para os alunos a importância, né, de ser um Sim, aluno olímpico, sim. de fazer as Olimpíadas durante o ano, professor. Eu acho que eu também sou pai, né?
Então, é uma motivação que nós temos que ter cotidianamente, né? Os nossos jovens, às vezes, eles não querem alguma coisa, a gente sempre tem que estar ali motivando, mostrando, Sim. né? Isso é muito interessante, esse tipo de participação, a competição, e acima de tudo, como eu digo para minha filha, né? É colocar ali na linha. Não, a gente tem que seguir uma linha aqui, a gente não pode fugir muito disso. Nós temos a escola, nós temos os compromissos de casa, né, tem o lazer, família, mas nós temos que ter esta linha aqui de estudo, de pensamento, né, que é para o jovem cultivar isso desde muito cedo, que é para quando ele entrar na universidade ele já está alinhado com isso, quando ele começar a entrar no ramo de trabalho, né, na vida profissional, tudo isso ele já está com aquele espírito, né, aquela competência que já foi desenvolvida desde cedo. Então, o recado que eu dou é motivar os filhos a fazerem, a participarem. Isso é muito importante. Né? Tá Sim. ali presente, a presença dos pais, né, com os filhos é fundamental. Né? Tá ali o tempo todo. E aí, como foi a aula? Acompanhando isso, né, que a gente vê isso, eu vejo a preocupação de alguns pais perguntando, poxa, quando é, quando vai ser, quando vai começar, e a gente está ali informando, está contribuindo, então existe essa preocupação. Para mim, o principal ponto é a motivação. Os pais presentes e motivando os alunos, que o resto, as coisas vão caminhando, Uhum. vão caminhando. Vão acontecendo, né, Vão professor? acontecendo, isso é que é importante. Bacana. Professor Walter, com certeza a gente vai ter outros momentos no decorrer do ano. Sim. Né? Quero te agradecer muito a sua presença aqui hoje para esclarecer e trazer, né, para os pais e para os alunos essas informações tão importantes sobre as Olimpíadas que os colégios interativos apreciam muito. Então, quero te agradecer muito, professor Walter. Eu que agradeço. Estamos aqui para somar. Muito bacana. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez, né, o nosso público, a nossa audiência. E esse foi o terceiro episódio, né, do nosso Interacast, que é o videocast dos colégios interativos. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau.